Então, infelizmente, não tem nenhum aplicativo de Android ou de iOS para instalar Google Forms. Você tem que acessar pelo navegador. Então você vai ter que acessar pelo navegador do computador ou pelo navegador do seu aparelho celular. Então digita forms.google.com e se você já tiver logado, vai entrar direto. Se você não tiver logado, vai aparecer uma tela de login e aí você vai cair nesse formulário. Então, sem enrolação, você clica aqui em branco, vai iniciar com um formulário, já com uma primeira perguntinha aqui. Você pode mudar o título aqui nesse canto do formulário. Então, AV1, por exemplo. Aí já vai automaticamente para o título do formulário que vai aparecer para os alunos. Antes de continuar com as questões, a gente vem aqui nesse canto onde tem essa engrenagem para ver as configurações. Então você pode colocar aqui para coletar o e-mail que o aluno está fazendo. Isso aqui é interessante para ele poder receber depois a resposta e tudo mais. Aí ele vai ter que entrar com o e-mail dele. Limitar a uma resposta por e-mail. Isso aqui obriga o aluno a fazer um login no navegador, ok? E aqui não é interessante selecionar isso aqui, editar após envio, porque o aluno vai poder modificar as alternativas que ele tinha preenchido. Aqui, essa apresentação aqui é bem a gosto, embaralhar a ordem das perguntas. Se você não tem nenhum encadeamento de questões, você pode selecionar aqui e as perguntas chegarão embaralhadas. É interessante porque um aluno não vai ter acesso à resposta do outro, né? Não pode, questão 1 é tal alternativa, porque as questões vão estar embaralhadas. Mas a parte mais interessante é que você tem que selecionar testes, criar testes, certo? E isso vai habilitar uma função que eu vou mostrar para vocês agora. Então, liberar nota imediatamente após o envio ou posteriormente depois da revisão manual. Isso vai depender de como você vai criar a questão. Eu recomendo que você faça uma curadoria e daqui a pouco eu explico o porquê, mas repito, depende de como você vai criar suas perguntas. Ok, mas isso é pessoal. Beleza. Então, quando você força lá que o aluno tenha que se identifique para ter só uma resposta, ele vai ter que botar o e-mail dele aqui nesse canto, certo? Então, ele vai ter que preencher o e-mail dele aqui. Ok, nada demais. Aqui em descrição do formulário você pode colocar seu nome, professor Alexandre, por exemplo. Disciplina Biologia. Então, pode criar um cabeçalho aí com nome, escola, a gente pode... Fica a seu critério. Beleza, vamos para as perguntas aqui. Então já tem essa primeira pergunta elaborada, ela já vem por padrão como múltipla escolha. Então, questão 1, múltipla escolha. Opção 1, você pode clicar aqui e vai adicionando mais opções. Ok? Adicionar opção, você clica aqui e ele vai adicionando mais opções. Depois você pode mudar de acordo com o que você quer que seja a sua questão, né? Que conteúdo que você estiver colocando. Ok. Seleciona nesse canto aqui que essa é uma questão obrigatória. E lembra que a gente foi lá na engrenagem e selecionou o teste? Só agora que aparece essa opção resposta correta. Quando a gente clica, você pode selecionar aqui que a resposta correta é essa alternativa 1 e que essa questão vale 1 ponto. Concluído. Okay? Isso aqui não aparece para o aluno, fica tranquilo. Ele vai receber somente a questão. Mas isso aqui é para você que não está criando a prova, você ter uma noção. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Então, você pode escolher de múltipla escolha. Você pode escolher resposta curta ou parágrafo. Esse momento aqui, se você seleciona uma dessas, são questões que você vai ter que ler e tudo mais. Então, nesse momento, ele não vai enviar a nota automaticamente para o aluno, porque você precisa fazer a verificação da questão. Seja resposta curta, seja
parágrafo, você escreve a questão e depois o aluno tem que responder, certo? Então você pode até clicar aqui em resposta correta. Você não vai dar, você seleciona quantos pontos, isso aí tem que ser feito mesmo, selecionar quantos pontos, mas ele não vai dar se é certo ou se é errado. Você pode adicionar só um feedback de resposta. Então aqui você pode dizer que a resposta padrão, por exemplo, envolveria tal informação. E o aluno vai receber isso de volta. Ele vai ter uma noção se ele respondeu correto ou não. Mas fica a seu critério se você gostaria de fazer isso. Okay? Mas esse tipo de questão você vai ter que selecionar depois no formulário e vai verificar se está certo ou está errado. Seleciona obrigatória, vai para a próxima. Beleza. Então aqui já foi resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção. A diferença da caixa de seleção para a questão de múltipla escolha é que aqui você pode dizer que a resposta correta é mais do que uma alternativa. Então você torna ela obrigatória, nunca se esqueça de tornar obrigatória, senão o aluno pode passar sem responder. Resposta correta, aí aqui eu vou dizer que a resposta correta é a opção 1 e 2. Poderia ser 3, enfim, fica a seu critério. E aí, aqui que é um ponto interessante. Você escolhe se essa questão vai valer 1 ou se vai valer 2. Porém, tem um problema. Lembra que eu falei logo no início que, dependendo do seu critério, ia precisar fazer uma curadoria da resposta, uma verificação, né? Acontece o seguinte, por padrão, se o aluno responder só uma das duas opções, o sistema vai dar nota 0 para ele. Então você pode depois ir lá verificar uma por uma, aí teria que fazer isso aluno por aluno, e vai verificando que o aluno vai... Aí você pode dizer, não é 0, esse aluno pegou 1, porque ele acertou uma alternativa e errou a outra. Mas fica a seu critério. Okay? Por padrão, se o aluno não selecionar as duas alternativas, ele pega 0 naquela questão. Okay? Se você usar esse tipo de alternativa, esse tipo de questão, você já fica ciente disso. Vamos para a próxima. Beleza. Essa lista suspensa é como se fosse uma múltipla escolha que vai ter, não vai estar uma lista embaixo da outra, mas eles vão clicar e você vai poder selecionar uma. Então, não é interessante para o aluno isso aqui. É só uma lista suspensa, como se fosse múltipla escolha, mas um menu suspenso e não todas as alternativas aparecendo ao mesmo tempo. Ok? Essas duas aqui de baixo também são interessantes. Você pode selecionar uma grade de múltipla escolha. Então, por exemplo, vamos aqui adicionar alternativas. Por exemplo, grade de múltipla escolha. Associe. Essa questão aqui de grade de múltipla escolha é aquele momento que você vai fazer uma associação. Então, por exemplo, associe a coluna 1 com a 2. Ok. Ou linha com a coluna, mas enfim. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar ecologia, citologia, histologia, limnologia e anatomia. Beleza. Então aqui, coluna 1, estudo do corpo humano. Beleza. Coluna 2, estudo das células. Coluna 3, estudo da água. Coluna 4, estudo dos tecidos. Coluna 5, estudo da interação entre seres vivos. Ok. Então aqui é aquela alternativa que o aluno ele vai ter que fazer uma associação de uma coluna com a outra. Ok. Então, vamos lá. Marca alternativa também. Uma alternativa aqui, uma questão como obrigatória, respostas corretas. Aí, por exemplo,
Anatomia é o estudo do corpo humano, então essa aqui é a resposta correta. A citologia é o estudo da célula, essa é a resposta correta. A ecologia é o estudo da interação entre os seres vivos. A histologia é o estudo dos tecidos e a limnologia é o estudo das águas. Aí você atribui um ponto para cada questão. E essa daqui, ela faz já uma pontuação parcial, dependendo daqueles que o aluno acertar ou não. Mas é bom fazer uma curadoria também. Okay? Clique em concluído. Aí já está aí associado a coluna 1 com a coluna 2. Certo? E por último, nós temos aí a questão que é grade de caixa de seleção. Essa aqui é aquelas que você tem, por exemplo, mais uma vez, associe a coluna 1 com a 2. Beleza. Então, você quer fazer algo que é algo tipo... Não, pô, um outro exemplo. Não, tá bom. Associe, então, por exemplo, associe a coluna 1 com a 2. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar animais vertebrados e animais invertebrados. Beleza. Então, aqui, colocar mosca, cachorro, aves, minhoca, boto, jaguatirica. Tá, chega. Beleza. Então, mais uma vez, a questão tem que ser obrigatória. Respostas corretas. Então, animais vertebrados, cachorro, boto, jaguatirica. E aves. Animais invertebrados, mosca e minhoca. Dá a pontuação, se acertar todos os animais vertebrados, 1 ponto. Se acertar todos os animais invertebrados, 1 ponto. Concluído. Ok? Então, basicamente, esses são os principais tipos de questão. Depois que você criou, você pode clicar aqui em visualizar e vai aparecer um preview daquilo que você vai enviar para os seus alunos. Para você enviar para eles, clique em enviar, clica nessa opção aqui que é enviar o link, seleciona o URL curto, clique em copiar, aí você pode compartilhar tanto no WhatsApp quanto no Google Sala de Aula. É isso.